Salvação e glória pertence ao nosso Deus. Amém? Por isso, canções que nós exaltamos agora nos ajudam a entender essa majestade do Senhor. Queridos, antes nós vamos começar, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Queria tirar uma selfie. Na verdade, eu fiz isso como uma provocação para iniciarmos esse estudo de hoje. A minha ideia é com vocês compartilhar um pouco sobre a autoimagem do homem. Isso que eu acabei de fazer talvez seja uma das atitudes mais comuns no mundo de hoje. Talvez seja a que mais se faz no mundo, Acho que depois do pensamento são as selfies, o que mais acontece no mundo. E parece que todos nós temos um desejo de capturar a nossa imagem, capturar um melhor ângulo. As mulheres são muito mais chegadas a isso, dizem que tem um lado que o ângulo favorece a sua beleza, Então, todos nós queremos tirar a nossa selfie, a nossa melhor imagem, capturar nos melhores lugares, os melhores momentos, aquele sorriso mais bonito, que mais enalteceu a beleza, Isso faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso tempo muito mais, acho que do que antes, em função dessas ferramentas. Então, quero com você pensar sobre a imagem do homem a partir dessa tríade: criação, queda e redenção. Como é que está a nossa autoimagem? Gênesis capítulo 1. Versículo 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Temos aqui então o primeiro relato, o início, como nós fomos criados, a imagem original do homem. Essa é a imagem original, quando Deus, a Trindade, verbalizou e disse: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Essa é a imagem original, a imagem perfeita. Então, nesse momento em que, embora não tenhamos ter as condições favoráveis ou possíveis de precisarmos, queridos, como era essa imagem quando Deus criou Adão e Eva, sabemos que Adão e Eva refletiam Deus sem pecado e em obediência. Podemos também entender, sabe, Nixon, que eles, por não agirem no pecado e andavam obedientemente, eles atendiam perfeitamente aos propósitos que Deus criou. O propósito da adoração a Deus e o serviço a Ele, o amor e o serviço ao próximo, e também nós fomos criados para o domínio e cuidado por aquele lugar que Deus havia criado e nos colocado lá, através dos nossos pais. Então, nós temos aqui a imagem perfeita que Deus colocou no homem, a imagem onde o homem obedecia plenamente, estava no seu estado de integridade. Porém, em Gênesis capítulo 2, eu quero que você veja comigo, versículo 16 e 17, existe uma ordem aqui, Deus verbaliza uma ordem. Gênesis 2,16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebeu a ordem aqui? O Senhor disse: de tudo pode comer, mas existe uma árvore lá no jardim que vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem esse fruto dessa árvore, quando vocês tocarem nessa árvore, certamente, ele disse, não disse talvez, percebam essas palavras, certamente morrerás. Nós temos então aqui, meus irmãos,
o momento em que Deus decreta isso, verbaliza isso, uma ordem a Adão e Eva, que se encontravam, como eu disse agora há pouco, em estado de integridade, em obediência ao Senhor. E a partir do momento em que, então, eles desobedecem, seu estado de integridade foi quebrado. Alguns teólogos chamam de a era da inocência foi maculado pelo pecado. A partir desse momento aqui, quando o Senhor ordena a eles, eles souberam que existia agora um limite. Estabeleceu-se uma diferença ali, quem manda e quem obedece, né? Mas o estado que eles estavam, em perfeita integridade e obediência, era possível essa relação perfeita de Deus com eles. Mas continuando então nesta narrativa de Gênesis, nós vamos para o capítulo 3, que é a queda do homem. Acontece então a queda do homem. Gênesis capítulo 3, de 1 a 6, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, e dele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Eu não pensei nisso, né? Mas a minha mente veio agora, quando nós ouvimos o relato da queda do homem no Gênesis. Geralmente a gente atribui a culpa a Eva, e dizendo assim: rapaz, eu acho que Adão estava longe, e essa mulher comeu, e depois o texto não diz que ele estava próximo, estava junto a ela. Então nós temos agora a narrativa, né, de que o homem pecou, a queda do homem aconteceu. Então, após a queda do homem em pecado, sabe, essa imagem que Deus nos criou, a imagem, ela não foi aniquilada, mas foi pervertida. E o tema para a nossa mensagem é a nossa imagem original, a imagem pervertida e a imagem renovada. Essa que eu pretendo, nesses breves minutos com vocês. Então, nesse momento que há o pecado, saiba, a imagem de Deus não foi aniquilada de nós, mas ela foi pervertida, ela foi alterada. Ou seja, os dons, as habilidades humanas, talentos, não tiveram destruição. Porém, o homem, a partir daí, usa tudo isso de modo contrário ao propósito de Deus. Trocando em miúdos, a estrutura criada foi destruída, mas a sua maneira de agir, não foi destruída, mas a sua maneira de agir, a direção da sua vida, isso foi. Rockman diz que o homem, quando foi criado por Deus, Deus fez assim, e fez de uma maneira estrutural e de maneira funcional. É isso que eu estou dizendo agora. A estrutura, ou seja, as habilidades, as competências do homem, capacidade de ser produtivo, de gerenciar, de criar, de fazer cultura, de fazer música, de fazer tudo que tu possa imaginar que o homem seja capaz, de criar uma vacina, né? de criar remédios, de levar o homem à Lua, a outros planetas, a descobrir até astros tão distantes de nós. Isso aí permaneceu no homem. Não foi destruído, foi pervertido. Mas a função, para que o homem foi feito, isso foi aniquilado. Como então falamos anteriormente, antes da queda, o estado de inocência não havia sido maculado. Assim como o estado de integridade não havia sido quebrado pelo pecado. Dessa forma, não haveria sobre o homem, então, o peso da culpa, visto que não havia pecado contra Deus. Até o Gênesis 3,
Não havia o que muitos teólogos chamam de a ação do pecado na experiência humana. Então, o mal ainda não se fazia presente na realidade humana, ou seja, o pecado ainda não havia afetado o homem, não havia quebrado essa integridade, não havia maculado o seu estado de inocência. Mas então vem a perversão da autoimagem, com Gênesis 3, com a queda. Então, o que trouxe então essa perversão? O que fez essa distorção na imagem do homem? A queda trouxe duas distorções, queridos, na nossa autoimagem. A primeira, uma excessiva elevação da autoimagem no homem. Isso acontece. Aconteceu e continua a ainda existir. Em Gênesis 3, nós lemos que Satanás, por meio da serpente, disse a Eva: se comesse do fruto proibido, seus olhos seriam abertos e ela seria igual a Deus. Ela seria capaz de conhecer, e não só isso, ele queria iludir a discernir sobre bem e mal. E eles não tinham condições de fazer isso. No versículo 6, diz que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável, veja, brotando no coração a vontade, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. É nesse momento que os olhos dos dois são abertos, né? Agindo em desobediência, meus queridos, esse casal, ele desobedeceu uma ordem explícita de Deus, de não comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, os nossos pais, os primeiros pais, se colocaram de maneira virtual, meu irmão Davi, de maneira não real, mas eles achavam que eles estavam acima de Deus, eram iguais a Deus. Então, foi isso que eles fizeram, desejaram ser iguais a Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que eles tomaram para si, usa essa expressão, as rédeas de sua vida, e eles então decidir ou definir o que é certo e o que é errado. Deus já tinha dito, isso é errado, vocês não podem comer. O que é certo, vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore não podem. E Deus disse, vocês vão morrer. E aí é interessante como agora Eva dá ouvidos a uma nova voz. Pastor Madison até já falou sobre isso aqui. Até então, eles ouviam apenas a voz do Criador, reconheciam apenas a voz do Criador, mas eles deram ouvido a uma outra voz que trouxe ruído de comunicação, e eles preferiram então seguir esse ruído de comunicação. Podemos compreender então que este ato revelou o orgulho pecaminoso deles. Pensaram então em si mesmo além do que convinha. E essa imagem foi pervertida no sentido ascendente por causa desse pecado. Eles começaram a considerar a imagem deles elevada demais. Quando eles desejam ser como o Altíssimo, eles imaginaram isso. A sua autoimagem agora é pervertida, achando que poderiam se comparar àquele que é totalmente outro. O eu sou, que não pode ser comparado. Interessante que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas do que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Então nós podemos entender que desde a queda, o homem sempre teve inclinação para ter uma opinião mais elevada do que deveria ter, a respeito de si próprio. Sem a graça de Deus, meus queridos, os seres humanos consideram-se autônomos, consideram autossuficientes, recusam-se a dobrar-se diante do Deus Altíssimo, bem como obedecer aos mandamentos e de viver de forma que Deus seja louvado, que Deus se agrade, que Deus possa ver atitudes de humildade em obedecer aquilo que Ele separou para nós. E que a vontade de Deus nos diz que ela é boa, ela é agradável, né, perfeita.
Então nós deveríamos ter vontade de obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Mas por causa do pecado há uma inclinação a sermos rebeldes, a desconsiderar a ordem de Deus, a seguir o que o nosso coração, que agora é afetado, nos conduz a dizer o que é certo ou errado. Então, por natureza, o homem não compreende a sua dependência de Deus. Pelo contrário, ele é orgulhoso demais em suas próprias realizações e tem uma ideia exagerada e da sua própria importância. Nós vemos hoje o nosso mundo cada vez mais distante de Deus, afastados desta palavra que conduz à salvação, que nos dá vida eterna, que nos faz sermos nova criatura. O homem despreza isso. Alguns pastores fazem um desserviço de dizer que essa palavra precisa ser atualizada. Eu fico com Billy Graham, que diz que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que ainda vai ser lançado amanhã. É dentro desse pensamento que as pessoas desconsideram os valores eternos, a ordenância de Deus para nos conduzir em vida eterna. O que vocês acham que há essa politicagem toda na vacina? É por causa do orgulho do homem. E sabe de uma coisa, até aqueles que estão fabricando as vacinas podem ter no seu coração, se não for cristãos, se não forem salvos pela graça de Cristo, estão fazendo por vanglória, buscando para si a glória, buscando para si os benefícios de ganhar milhões e não tendo como propósito da tríplice função nossa, de quê? De cuidar do outro, de pensar no outro, de amar o outro, de servir ao próximo. Quando o homem, então, é afetado nessa sua autoimagem exageradamente elevada, o homem age por esse orgulho de querer ser como Deus, quase Deus. Vou usar o nome de um filme maravilhoso que tem. Nós temos exemplo na Bíblia, dentre tantos, do rei Nabucodonosor. É um exemplo disso, dessa autoimagem distorcida, pervertida, num orgulho maior do que se pode ser. Esta é uma grande Babilônia, ele diz isso em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 diz, Deuteronômio 4, 30 diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e glória da minha majestade? Veja ele usurpando coisas que pertencem ao Altíssimo, o poder, a glória, a majestade. E vocês sabem, né, como foi a vida de Nabucodonosor. O Senhor quebrou. O Senhor quebrou aquele orgulho, o fez como animal do campo. Mas por misericórdia do Senhor, ele recobrou a sua mente e reconheceu quem é o Altíssimo, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Majestoso. Meus irmãos, a razão dos dons, dos talentos que Deus te deu, das habilidades e tudo que Ele dotou, foi para essa tripla função: louvar a Deus e servi-lo, amar o seu próximo e servi-lo, e cuidar de tudo que Deus criou para nós. Olha quanto nós estamos pecando em casa. Você já se percebeu o quanto você tem coisa que de repente nem necessitava? O quanto nós gastamos, desperdiçamos coisas. Eu lá em casa falo de vez em quando para a Luciana, eu comentava com a gente. Nós estamos cometendo um pecado, o quanto de comida está indo para o lixo. Quantas pessoas estão necessitadas disso, de comida, e a gente está desperdiçando. Nós temos uma tríplice função, meus queridos, e às vezes a gente não se apercebe disso. Nossa função de cuidar também do que Deus criou para nós. Isso é função nossa, de uma mente renovada, de uma vida transformada, deve pensar nisso. Não pode viver de uma maneira onde não considera esses aspectos. Mas, meus irmãos, cada um de nós às vezes demonstra esse sentimento de achar que somos mais do que deveríamos ser. Isso se evidencia algumas vezes na nossa vida. De alguma forma ele aparece.
Às vezes, se dá pelo conhecimento, a arrogância do conhecimento. Alguns, por serem muito inteligentes, se acham melhores do que outros. Humilham outros por causa do seu conhecimento. Outros, pela sua capacidade de conseguir gerar recursos, ganhou muito dinheiro, se acha o dono do mundo, né? E despreza os mais humildes. Outros têm uma casa bela e no orgulho sente maior prazer em abrir a porta da sua casa para mostrar às vezes para os amigos a sua bela casa. Às vezes é pelo carro, às vezes é pela boa forma física, enfim, há tantas coisas que há uma ponta de orgulho em nossos corações, que se não for a Deus cuidando de nós, meus irmãos, nós nos destruiríamos pelo esse orgulho excessivamente elevado, achando que somos, que podemos. Nós precisamos perceber essa autoimagem de Deus, a nossa autoimagem, se estamos de fato sendo renovados. Se o Senhor está fazendo isso na vida da gente, pelo seu Santo Espírito. Ou se nós apresentamos ainda aspectos do velho homem dominando, ainda que nós não deveríamos ser assim, porque nós somos nova criatura. E como nova criatura nós devemos mortificar cada dia a nossa velha natureza, para que o orgulho elevado, que a nossa autoimagem pervertida seja modificada. Queridos, além dessa distorção da imagem de maneira excessivamente ascendente, o pecado também perverteu a nossa autoimagem, agora dessa vez no sentido descendente. Adão e Eva sentiam vergonha de si mesmo. Sua autoimagem tornou-se negativa. Vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 7. Vamos ver agora uma autoimagem excessivamente baixa. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 10. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, as folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor, que passava pelo jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Agora você percebe, eles estão vendo a sua nudez. A nudez significa agora que há uma noção da vergonha. Eles compreenderam que haviam errado e a sua imagem começou agora a ser distorcida. Caiu bruscamente quando ouviu a voz de Deus. Até então, estavam excessivamente elevadas, no sentido de que eu posso comer disso aqui. Eu tenho autoridade para decidir que é certo ou errado. Quando ouvem a voz do Altíssimo, do Criador, passando pelo fim da tarde, eles agora perceberam, há uma coisa errada, né? Viram a voz e ouviram a voz e demonstrou então vergonha do que eles tinham feito. Veja o que ele diz no versículo 10. Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A vergonha revelou-se agora no medo. Adão teve medo de Deus. O que a palavra de Deus diz? O perfeito amor afasta todo medo. Esse perfeito amor de Deus afasta todo medo. Interessante que Adão e Eva, nesse momento, eles não lembraram do amor de Deus. Só viram a vergonha de terem desobedecido a ordem deles. Eles tiveram medo. A vergonha produziu isso neles. Ele fugiu do problema real. Adão e Eva fogem do problema real. Meus queridos, a nossa autoimagem, ela tende a nos levar para o erro, quando nós fugimos do que é de fato o problema. Sabe o que aconteceu com eles? Com toda certeza eles deveriam ter dito: tive medo porque eu pequei contra o Senhor. Nós lemos aqui no Salmo 51, Davi: pequei contra ti, Senhor.
contra ti somente pequei. Davi não estava dizendo que o seu pecado não tinha alcançado a dimensão horizontal para o próximo e contra a própria natureza. Não, Davi está dizendo, a partir de que eu pequei contra o Senhor, reconhecendo que eu pequei contra ti, Senhor, as consequências se vão para as outras esferas também. Então ele disse, com certeza ele deveria ter dito, tive medo porque pequei. Era isso que eles deviam ter dito. Ele disse o quê? Ouvi tua voz e tive medo. Mas eles deveriam ter dito, tive medo porque pequei. Porém, em vez disso, ele falou o quê? Estava nu, tive medo, tive a vergonha do Senhor. Quando ele fala isso, abre-se, escancara-se uma porta de acesso à culpa. É nesse momento em que, seu Davi, que eles cometem esse pecado e os olhos deles se apercebem, a vergonha deles, eles ali, em vez de dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu comi da árvore que o Senhor disse para eu não comer, eu e a minha mulher fizemos isso. Aí você vai ver depois uma série, que não dá para a gente falar agora, mas uma série de consequências que os psicólogos falam de a primeira transferência, né? Quando Adão começa a dizer, olha, a mulher que tu me deste. Aí a mulher diz, olha, a serpente, não é? Veja, abre-se, escancara-se uma porta para esconder a culpa do pecado. A queda resultou no homem uma espécie de autoimagem nunca alcançável. Expulsaram longe de ser o que deveria. Uma pessoa tende muitas vezes a menosprezar a si mesmo como criação de Deus. Sente às vezes até ódio de si mesmo. Algumas pessoas não conseguem ver em si mesmo algum tipo de valor, não consideram que Deus nos criou. E quando Ele nos cria, Ele nos diz o quê? Dentre toda a criação, traduzindo, tu és a que eu tive mais prazer em criar. As pessoas com uma excessiva baixa autoimagem, produzida pelo pecado, elas não conseguem perceber Deus criando ela com uma maneira inigualável. Salmo 139 diz que de maneira assombrosa tu me fizeste. Eu ainda não era nem substância, eu era algo informe, e o Senhor já sabia os meus dias. Esse salmo é belo, eu disse terça-feira passada, né, no curso de oração, para mim é o mais lindo de todos os salmos, e é que mostra quando a autoimagem pervertida do homem, que leva para o calabouço do pecado, produz nele esse sentimento de que ele não vale nada, ele não consegue enxergar a beleza da própria criação, o cuidado de Deus, a maneira como Deus modelou cada um de nós, porque não consegue ver assim como uma nova criatura. A queda causou nessas pessoas um sentimento de desprezo a si mesmo, considerando indignas de serem amadas, de serem perdoadas por Deus. E aqui é o grande problema, quando nós encontramos pessoas de uma autoimagem assim. Quando ela não considera que a graça de Deus alcança de maneira gratuita. Ela precisa fazer alguma coisa para achar que Deus, por causa daquele ato que ela fez, Deus vai ser gracioso, derramará sobre ela o seu favor. Ela não consegue entender que o pecado vai ser perdoado, não por qualquer atitude que nós venhamos fazer, porque nada que nós possamos fazer alcançará isso, a barganha de uma salvação. Deus nos dá gratuitamente, porque nos amou, diz a palavra do Senhor. E nada que eu possa fazer de bom ou de ruim, segundo os critérios humanos, fará mudança no pensar de Deus. Deus decretou, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, e Ele escreveu os nossos nomes ainda antes de fazer toda a criação. Meus irmãos, esse é um grande problema quando encontramos essas pessoas. Elas não conseguem ver em Cristo a graça de Deus, que pode lhes alcançar, que pode restaurar a sua autoimagem na forma em que Deus fez Adão num tempo de integridade. Se acham sempre indignos do amor de Deus. Pessoas com essa imagem excessivamente baixa não reconhecem a pessoa de Cristo, a obra do Senhor lá na cruz completa para carregar os pecados também destes. Há um ponto de convergência
entre essas duas autoimagens. Aquele que é excessivamente pensando a respeito de si, como aquele que está muito abaixo do que deveria pensar, é que todos dois são frutos, são produzidos pelo engano, pelo pecado. Portanto, a imagem excessivamente alta quanto a imagem excessivamente baixa são resultados desse pecado, do pecado. Veja o quanto a graça do Senhor produz em nós uma transformação, não é mesmo? Somente a graça do Senhor pode produzir no homem algo que modifique isso, que traga ao propósito inicial de Deus. Meus irmãos, até aqui eu falei só da condição do homem quando ele foi criado, quando a queda trouxe a perversão da imagem, mas a boa notícia para nós é que Deus renova essa autoimagem pela redenção. Em 1 Coríntios 6:20 vai nos falar que nós fomos comprados por um alto preço. Capítulo 7, 23 também colabora com esse mesmo pensamento do apóstolo Paulo, dizendo: nós fomos comprados pelo sangue do Senhor, em alto preço. A autoimagem de Deus em nós, os queridos, aqueles que já aceitaram a Cristo e entenderam a obra da salvação do Senhor naquela cruz, reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida, o único capaz de salvá-lo, se dá pela graça de Deus em nos aceitar e nos aperfeiçoar em Cristo. O apóstolo Paulo disse que quando Cristo estava lá na cruz, ele estava reconciliando todos nós com o Criador. Isso é maravilhoso, perceber que o Senhor está em cada um de nós aqui, fazendo esta renovação da imagem, nos tornando novamente conforme a sua imagem, a sua semelhança. Como vimos, a imagem de Deus no homem, após o pecado, foi pervertida no processo da redenção. E no processo da redenção, nós estamos sendo progressivamente sendo renovados. Isso significa que, além da imagem que Deus nos fez, a nossa própria autoimagem também está sendo renovada. Como eu me vejo, também está sendo a partir quando eu olho para as Escrituras. Marcos Almeida, numa das músicas lá do Palavra Antiga, ele diz: quando eu olho para ti, eu vejo quem eu sou. Não é isso a expressão? É isso aqui. Quando eu olho para Cristo, eu consigo ver quem eu sou. E eu consigo ver o que Ele está fazendo em mim, pela sua maravilhosa graça. Então nós temos a justificação. É o ato em que Deus imputa sobre nós, isto é, um crédito a favor de nós, não por nossa perfeição, mas pela perfeição de Cristo, pela obediência de Cristo. E Ele nos faz crer na perfeita satisfação e na justiça de Cristo. É isso que acontece quando nós somos alcançados pela graça. E essa autoimagem, ela vem sendo transformada cada vez mais pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse processo, meus irmãos. Ainda há muita coisa a ser transformada em nós. Temos a santificação, que é o processo, então, aqui, que o Senhor faz em nós. É a obra de Deus pela qual o Espírito Santo, de maneira progressiva, mas contínua, nos liberta da corrupção, do pecado e nos torna semelhantes a Cristo. Quanto mais eu ando em conformidade com a palavra de Deus, quanto mais eu busco a viver conforme o Senhor nos manda, quanto mais eu me dedico a ser obediente ao Senhor, mais as pessoas verão a Cristo em minha vida. E aqui está o grande processo dessa imagem sendo restaurada. A santificação é uma responsabilidade humana. O apóstolo Paulo disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então, a maneira como eu trabalho, o que eu penso, a maneira de eu agir, a maneira como eu agora uso os dons e as habilidades que o Senhor nos deu, vai nos mostrar se essa imagem está sendo renovada ou se apenas nós estamos nos enganando a nós mesmos. Porque há aqueles que não foram transformados, estão sendo apenas enganados. Mas aqueles que verdadeiramente são novas criaturas em Cristo, a santificação é possível. Restaurar a imagem de Deus em minha vida e eu ver a minha autoimagem a partir do que eu olho para Cristo. Como se faz? E se faz pelo Espírito Santo.
Ele nos capacita a renunciar ao orgulho pecaminoso, o que é a primeira perversão da autoimagem no homem. O Espírito Santo também nos ajuda a cultivar a verdadeira humildade. Isto nos leva a reconhecer as nossas fraquezas, de forma a nos conceder a imagem realista acerca de nós mesmos. Romanos 12, 3, nós lemos ainda agora, Paulo falando sobre que a gente deve entender aquilo que nós de fato somos. O Espírito Santo nos faz quebrar o orgulho e nos leva à verdadeira humildade. Ele nos ajuda com prontidão a considerar os outros, meus irmãos. Filipenses 2:3 fala que a gente deve considerar os outros até superiores a nós mesmos. O Espírito Santo nos faz entender o propósito dos dons e nos conduz à disposição de usá-los no serviço a Deus e no serviço aos outros. Como isso aqui é importante, Deus operar, o Espírito Santo operar isso em nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos orgulhosos de termos tantos talentos, e esse orgulho nos impede às vezes de usar esse talento em favor dos outros. Isso é um problema quando a autoimagem é elevada demais, porque acha que esses dons não são para o serviço do outro. Mas o Senhor nos fez com essa tríplice função, amar o próximo e servi-lo. Queridos, eu vou concluir nessa manhã esse pensamento sobre a autoimagem, quando Deus nos criou, quando o pecado afetou a nossa autoimagem e quando o Senhor nos alcançou e nos restaura uma nova criatura. Irmãos, precisamos lembrar que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo pela fé na obra redentora de Cristo na cruz. Tudo se fez novo. E o Senhor está mudando a nossa história, mudando o nosso caráter, revelando a nós como devemos ser, como deve ser a nossa própria imagem, a semelhança de Cristo. A vida cristã é muito mais do que crer em algo a respeito de Cristo, mas é crer em algo sobre nós mesmos. Devemos crer que de fato somos parte dessa nova criação de Cristo. Nossa fé em Cristo deve incluir crer que somos exatamente o que a Bíblia nos diz que somos. Somos dependentes do Senhor. Fomos feitos para seu louvor e para o seu serviço. Fomos feitos para amar o próximo e demonstrar esse amor no serviço. E também fomos criados para cuidar daquilo que Deus fez para nós, da natureza, da toda a criação. A autoimagem significa vermos a nós mesmos à luz da graciosa obra de Deus, do que Ele fez por nós, do perdão e dessa renovação, dessa nova criatura que Ele nos fez. Significa reconhecer todo o louvor a Deus pelo que, pela graça, Ele fez e ainda está fazendo em nós, e por nosso intermédio também Ele está fazendo. Significa confiar que Deus pode nos usar, a despeito das nossas faltas, para progredir o seu reino. Veja que privilégio. O Senhor Deus nos chamou, nos conclamou para uma grande obra, proclamar as verdades do reino, as virtudes do reino, que Ele inaugurou em nossas vidas, quando Ele se deu naquela cruz. E Ele nos chama, mesmo pessoas ainda falhas. Ele nos chama. Isso é um grande privilégio, meus queridos, fazer parte desse reino. A autoimagem cristã, como Deus quer, acompanha uma profunda convicção de pecado e um reconhecimento que ainda estamos longe do que deveríamos ser. Significa gloriar-se apenas em Cristo e não em si mesmo. O apóstolo Paulo fala muito isso, né? Eu me glorio em Cristo, na cruz de Cristo. Quer dizer, Paulo não chama para si glória alguma. Apesar de ter sido o maior escritor bíblico, ter vivido tudo que ele viveu, mas ele tudo atribui a Cristo. Todo o crédito somente a Cristo. Meus irmãos, manter os olhos sobre a Bíblia nos ajudará a lembrar quem realmente somos.
somente pela palavra nós podemos ter a perfeita referência a respeito de quem somos, quem o Senhor quer que sejamos. Quando nós olhamos para o outro, nós perdemos a referência. Mas quando olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o perfeito, ele nos faz lembrar quem somos. E quando nos espelhamos cada vez mais na sua palavra, cada vez mais a nossa imagem e semelhança de Deus é restaurada em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, grato nós estamos nessa manhã em louvar ao Senhor, abrir os nossos lábios para expressar gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, também pela palavra, pelo estudo, de perceber quando o Senhor criou Adão e Eva em perfeição, em estado de integridade, e entender que quando a desobediência acontece, a imagem que o Senhor criou foi pervertida, e então a imagem como eles se viam não era mais dentro daquilo que o Senhor havia projetado para eles. Mas, Pai, nós agradecemos porque Tua graça nos alcançou através da perfeita imagem que é Cristo. E agora, pela Tua palavra, nós podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor tem toda a autoridade para nos restaurar completamente. O Senhor já operou em nossas vidas, nos transformando, nos dando uma nova vida. E sabemos, Pai, que quando chegarmos na eterna glória, nós teremos a imagem perfeita do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa certeza e obrigado pela grande salvação em Cristo Jesus. Amém.